6 anos após o lançamento de Kavala, Maria Beraldo está de volta com Colinho. Marcado pelo lirismo lascivo, o trabalho arremessa o ouvinte de um canto a outro enquanto estreita laços com nomes como Ana Frango Elétrico, Zélia Duncan e Negro Léo. Para desvendar os segredos e todo o processo de produção envolvendo o trabalho, eu recebo a cantora, compositora, produtora e multi-instrumentista catarinense em mais uma edição do Por Trás do Disco. Oi pessoal, sou o Kleber Fak e no programa de hoje recebo aqui Maria Beraldo. Seja bem-vinda de volta ao nosso podcast. Muito obrigada, muito feliz de estar aqui. Boa! Maria, a gente tá chegando perto do fechamento do ano e eu acho que eu já posso afirmar que o seu disco é um dos mais divertidos e um dos que mais me fez rir nessas últimas semanas. Não que ele seja necessariamente engraçado, cômico, mas você é muito safada na construção dos versos. Isso me pegou de um jeito que eu não tava preparado. Tava hoje ouvindo no mercado, eu comecei a rir ouvindo algumas das canções ali. Esse disco ele é tesão puro, eu chamo de avant-garde putaria erudita aqui. Mas antes da gente descer na construção das letras que me pegaram bastante, pra quem só ouviu o Kavala, que é o seu disco anterior, lançado lá em 2018, parece que você lançou o Kavala e você sumiu, que você não fez mais nada da sua vida, mas você trabalhou muito nesses últimos anos, você trabalhou com o Felipe Rush nas peças dele desde 2019, tendo sido indicada 2 vezes ao Prêmio Shell de Teatro e vencedora como melhores arranjos originais pelo Prêmio Bibi Ferreira. Você também assinou a trilha sonora do filme Regra 34, da Júlia Murat, que ganhou o Prêmio Parda do Ouro do Festival de Cinema de Locarno em 2022, e Levante, da Laila Halla, que ganhou o Prêmio FIPRESC do Festival de Cinema de Cannes de 2023. Teve também as músicas para a peça Piedade Sauvage, do Balé Municipal de São Paulo, dirigida pela Judite Sanches Ruiz. E ainda teve disco da Quarta B, que é a sua outra banda, seu projeto paralelo aí. Como foi, no meio dessa movimentação toda, se organizar e criar esse repertório para esse segundo álbum de estúdio, que é o Colinho? Bom, em primeiro lugar, oi para todo mundo. Adorei as suas primeiras impressões do disco que você falou aqui. Eu adorei que ele te fez rir. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito linda, assim, né? Independente de ser um disco, né, de humor ou não, aí cada um também ouve o disco de um jeito, mas eu achei muito lindo essa sua escuta dele, assim. Eu acho que tem esse disco traz uma coisa do prazer, né? Eu acho que a comunidade queer, ela ri um pouco mesmo. Eu acho que tem uma risada, assim. Achei muito legal isso que você falou. É aquela coisa de você assistir filme da Pixar e aí os adultos entendem uma coisa, as crianças entendem outra. Esse disco tem meio que essa pegada, assim. Total. É muito sério, mas é isso. A risada é a nossa arma demais, né? Assim, a gente... Enfim, nossa alegria. Bom, sobre esse tempo, né? Entre um disco e outro... Eu acho que assim, né? O Kavala foi o meu primeiro álbum solo. Eu comecei como instrumentista, né? Desde criança, assim, tocando. E daí, enfim, fiz faculdade de música e vim para São Paulo tocando com a Rigo Barnabé, que me trouxe para São Paulo de alguma maneira. E isso me fez compor. E aí eu, lá do meu lugar de instrumentista, comecei a compor e de repente resolvi gravar um disco. E o Kavala foi um pontapé, assim. Foi ao mesmo tempo, foi uma coisa que transformou minha vida. Eu não tinha planos, né, para isso, assim, não era um plano de carreira nem nada, mas o Kavala me transformou e aí eu segui com ele, né, e aí, inclusive, quando eu terminei, eu tava meio sentindo que o arco, assim, né, depois do Kavala, depois de ter feito bastante show com ele, tipo, que foram ali, entrou a pandemia, né, em 2020, lancei o Kavala em 2018, então foi 1 ano e meio, mais ou menos, que aí, enfim, entrou a pandemia e aí eu não senti, assim, esse seria meio o momento de eu começar a pensar num segundo disco. Eu não sentia que eu tinha nada pra dizer, assim, falando sinceramente. Eu lembro muito dessa sensação de, tipo, eu não tenho o que dizer ainda, pelo menos. Realmente, a minha relação com a música e com fazer músicas, meus álbuns, não tem muito a ver com uma lógica de mercado, né? Então, eu nunca vou fazer um disco para dar continuidade a nada, a uma carreira fonográfica ou sei lá o quê. Então ali eu não senti ainda que eu tinha algo a dizer, tanto, né, com relação a letras, mas também com relação à música em si, né?
produção, enfim, que é tudo uma mesma coisa, assim, pra mim. E aí entrou a pandemia também, todo mundo, né, esse foi um freio de mão, assim, pra nossa classe. Só que me chamaram para fazer cinema. Teve um diretor lá de Porto Alegre, que foi o Bruno Carboni, que me chamou para fazer cinema. Eu nunca tinha feito. Eu já trabalhava com o Felipe, né, com teatro, que você falou. Eu já tinha começado em 2019. Mas cinema nunca tinha feito e foi um momento perfeito para isso, né? Que eu estava trancada dentro de casa, estávamos todos. E comecei a fazer trilha, então o cinema invadiu minha praia, assim, e foi uma coisa muito, muito importante para mim. Aí eu fiz vários longas, né? Esses que você já falou, da Lila, da Júlia Murat, enfim, um monte de vários filmes importantes para mim. E teve mas no fundo isso tudo eu também só estava no cinema e só estou no teatro e isso para mim é tudo investigação, né? Eu tô sempre pesquisando, na verdade, porque é isso que me move. Então, tanto no cinema como no teatro, eu tô ali pesquisando, explorando novas sonoridades, entendendo novas formas, né? O cinema é uma obra longa, de 2 horas ou até mais, enquanto eu vinha trabalhando com canção, né? Que são trechos curtos, um álbum até pode ter, sei lá, seus 40 minutos, mas as canções são curtas, então é uma outra abordagem, é uma relação com a estrutura que é muito diferente do que eu vinha tendo até então. Inclusive até fui estudar música de concerto, que trabalha com não só com esses instrumentos que são muito usados no cinema, para os quais eu comecei a escrever, tipo cordas, né, para orquestra mesmo, mas também essa estrutura, né, uma estrutura que se sustente por mais tempo. Então fui estudar isso. Então esse tempo todo o que eu estava fazendo, continuo e continuarei, estudando, né. Então estou lá investigando, testando sonoridades. E o Colinho, só que assim, aí teve um momento que eu pensei, agora eu quero gravar meu disco, sim ou sim. E aí sim tive que puxar o freio de mão, assim, com relação a esses outros trabalhos, porque senão não daria. E aí é isso, daí parei para terminar as músicas, que eu não tinha todas as músicas ainda, para entrar no estúdio também, foi um processo longo de produção, então eu puxei o freio de mão ali de teatro e cinema, porque estava sentindo uma coisa muito importante para mim de falar com a minha voz, assim, né? E aí veio o Colinho, e estou muito feliz com ele. E o que foi que te fez puxar para esse seu universo? Inclusive, esse disco, assim como o anterior, tem coprodução do Tobran, de Leone ali. Foi mais fácil fazer o Kavala ou o Colinho nesse processo? Como que foi? Olha, mais fácil, não sei. Talvez o Kavala. Não sei, eu acho que o Colinho, eu demorei para entender quem ele era, né? Isso é muito importante. E eu acho que tem um passo a mais de densidade, de profundidade de pesquisa. Eu acho que ele dá um passo com relação a Kavala em termos de linguagem, né? Acho que o meu trabalho é muito sobre linguagem, assim. Eu acho que o Kavala já aponta para isso e o Colinho de alguma maneira espalha isso, mas com um fio condutor que liga tudo, assim. Não sei qual que foi mais fácil, assim, mas os dois foram muito, né, cada um tem um momento muito diferente da minha vida também, mas o Colinho, ele pode ser que tenha sido mais árduo em algum sentido, não sei, mas eu amo esse processo, a coisa que eu gosto muito mais do processo do que de qualquer coisa, então, mas foi isso, foi tipo, dirigir na neblina, assim, sabe? Demorei para enxergar o que ele era, e eu acho que isso tem a ver com a natureza da música que tá nele, né? Que não tinha uma referência específica, assim, vou fazer isso aqui. Eu entrei no estúdio sem saber o que eu ia fazer, e eu acho que esse é um dos grandes... É uma das virtudes do disco, né? Que ele traz uma sonoridade que, enfim, que tem a ver com essa busca. O Colinho, essa palavra em específico, ela tem esse aspecto que é tanto infantil quanto provocador quando a gente pensa muito nessa questão da interpretação dentro da língua portuguesa, né?
Partindo disso, eu queria muito que você comentasse a questão estética envolvendo esse álbum, esse conceito, esse fio condutor que você falou, até pegando as imagens de divulgação. Tem uma exposição muito grande do seu corpo, mas ao mesmo tempo você aparece com o rosto tampado em várias fotos. Tem essa coisa da exposição, mas da vergonha, desses contrastes constantes dentro do disco, assim. Queria que você explicasse um pouco mais sobre esse universo criativo que define o que é o Colinho para você. Sim, eu acho que ele tem um pouco, em todas as instâncias, os dois lados da moeda, quase assim, né? E no fundo, assim, olhando agora, porque também não foi uma coisa não é um disco que eu planejei um conceito e falei, vou colocar isso no disco. Eu fui descobrindo o que ele era, fui entendendo tudo, mas eu acho que tem um pano de fundo semântico, né, dos assuntos do disco, que tem a ver com a minha investigação acerca da minha identidade de gênero, de alguma maneira, e eu, como uma pessoa não binária, aí olhando pro disco, o que ele traz, né, sempre tem essa pulsação entre um lado e o outro, é isso, mas não é, e aí isso que você fala, inclusive, do colinho, tem o colinho, né, do ninar, assim, a criança, e tem o colinho da sacanagem, que né, eu acho que o disco, o primeiro plot twist é quando você ouve a primeira música. Você sabe que o disco chama Colinho, aí você ouve a primeira música e é o colinho da sacanagem, né? Então, exatamente, da putaria e tudo, né? Então, eu acho que isso eu acho que eu entendo o mundo através da sexualidade, do sexo, e eu acho que isso tem muito a ver com um pensamento político, no fundo, porque acho que os nossos contratos sociais, né, de relacionamento e de política, em consequência não, mas no sentido de que é tudo política, eu acho que os nossos contratos são todos sexuais, né, acho que a mulher vira o que ela é no momento em que né, o casamento é o primeiro contrato político, né, de propriedade, em que uma mulher pertence ao homem, né, uma mulher é passada de um homem para o outro, ela é uma mercadoria, um produto, uma posse, né, então eu acho que isso é um contrato político, né, social e sexual, a cinta de castidade, tudo isso, enfim, quando eu li o Teoria King Kong há anos atrás, né, eu estava fazendo o Kavala, compondo as músicas, a Virginie, ela coloca isso de uma maneira muito que mexeu comigo, assim, de entender as nossas relações sociais, a nossa sociedade através do sexo mesmo. Parece que eu entendi como eu sinto o mundo, sabe? Então, eu acho que a minha percepção das coisas é muito através do sexo e da sexualidade, e eu acho que isso, no fundo, é o que rege o nosso mundo, né? É onde os jogos de poder se dão. Então, o consumidor é o homem cis hétero, né? Ele é quem manda no mundo, é ele que você tem que agradar, é ele que vai te consumir, é ele que vai dizer o que deve ser consumido e validar uma mulher. Então, é um disco muito político e ele é o jeito que eu percebo o mundo, que é através do sexo mesmo e do entendimento disso e da sexualidade. Então, é um disco que tem esse pano de fundo e é meio por aí, assim, né? Esse universo de significados, eu acho que passa por aí. E tem essa dualidade, acho que em todos os aspectos, né? Tem o riso, tem o choro, tem a densidade, tem a leveza, tem os assuntos, né? Sobre identidade de gênero não binária, tem, enfim, em muitos aspectos. Acho que tem... você falou, né? Inclusive das fotos, de ter uma coisa do corpo, porque eu acho que aí o corpo exposto tem muito a ver com essa parada da identidade de gênero. E tem um pouco a ver que eu fazer esse disco, tanto o Kavala como esse, eu me despir, assim, né? Eu tô muito entregue e, enfim, todo esse caldeirão de coisas aí. Perfeito. Bom, vamos avançar para as faixas aqui, que o disco inaugura justamente com a própria faixa título, essa canção minimalista em termos de estrutura, com a base eletrônica, tem muitos de elementos de funk paulista ali desconstruído, tem um pouquinho de footwork ali, me lembrou as canções da Jaylin, que é uma produtora que eu gosto bastante, e eu lembro que da última vez que a gente te entrevistou, você falou que você estava ouvindo muito St. Vincent e Rihanna para a produção do Kavala. Mas pra esse aqui, o que foi que você tava mirando e por que você escolheu justamente essa canção como música de abertura do álbum aí?
Olha, pra Colinho tem uma referência que é muito objetiva, que é uma música da MC Drica e da DJ Rai Laís, que chama de 38 Carregado. Tudo. E é uma produção, assim, muito foda. É muito lindo o trabalho delas. É um negócio que virou minha cabeça, assim. É muito lindo, muito especial. Aí, falando dessa música mais em específico, né, nesse momento. Bom, aí tem uma entrada do piano ali. Bom, essa música eu produzi junto com os Fita, né? Sou eu, o Tó e os Fita, que são dois produtores do Rio de Janeiro e que eu admiro Parceiros do muito. Tantão ali, né? Exato. Que são os caras que eu acho muito foda também. Então tem essa parceria. Eu acho que vou ficar nessa referência que é MC Drica e DJ Ralez. Tenho ouvido muita coisa de grime, de funk, de rap. O Kendrick que é, tipo, talvez a minha maior referência hoje em dia de música. Então, esse universo da música falada, da produção minimalista, isso que acontece no Brasil, né? Das produções vazias, esse grave, esse agudo. Isso é um negócio que eu acho, assim, uma fonte na qual eu bebo muito. Então, essa música tem bastante esse universo. E aí, falando no mundo do sentido, tem uma coisa do Rio de Janeiro, assim, né? Um pouco de Chico Buarque, Tom Jobim. Tem uma referência, depois eu fui perceber a música Carioca, do Chico, que ele... Essa mistura de poesia e sacanagem que o Chico Buarque meio que nos ensina, né? Então ele fala, essa música Carioca do Chico, acho que tem muito a ver. Ele fala da cidade com um tesão, ele fala Uhum. o poente na espinha das tuas montanhas quase arromba a retina de quem vê. Enfim, ele é uma relação com a cidade muito de tesão mesmo, Sim. assim, né? E poesia Se e você me sacanagem. Então, permite aqui, me leva no dedo molhado o cheiro, o gosto da tua. Viaje nesse mundo lembrando do peso da minha bunda no teu colinho. é isso aí. As não monogâmicas pira. Não, brincadeira. Não, mas depois que eu fui pensar nisso, que é um pouco, tem uma coisa de liberdade também, né? Mas é bem uma coisa bem lésbica, né? Mas Sim. que nem precisa ser lésbica necessariamente, no fundo. É, viaja, né? Tipo, quando você... Bom, vou aqui abrir isso de ter o cheiro da pessoa no seu Sim. corpo, né? De ir embora com... Enfim, acho que tem esse lance aí. Perfeito. A gente segue aqui com Baleia, e há 3 anos, quando eu entrevistei a Jussara, na época que ela estava lançando Delta Estácio Blues, que é uma parceria sua, dela e com o Kiko Dinucci, ela falou que essa foi a música mais difícil que ela fez pro disco, que quase não entrou no álbum, que ela e o Kiko ficavam horas refazendo e refazendo e não funcionava. Eu acho que eles chamaram você de novo para trabalhar com eles em estúdio ali, até que finalmente chegou num conceito dessa música, e agora você traz a sua releitura ali, a sua interpretação de Baleia. Queria que você contasse um pouco mais sobre essa canção aí. Ela tem ainda a participação do Chicão, que é o seu parceiro no Quarta B, tem bateria do Sérgio Machado ali, tem essa letra que também tem vários significados meio que ocultos, ainda que muito explícitos em alguns momentos. Enfim, queria que você contasse o que é Baleia pra você aí dentro desse disco aí. Ah, que engraçado. Não sabia que a Jussara achava mais difícil. Ah, muito bom. Bom, essa música eu fiz a pedido da Jussara e do Kiko, né? Eles me mandaram uma base com uma melodia e me pediram uma letra. Então eu fiz essa letra. E aí, depois de um tempão, a Jussara me falou: Mia, eu não gosto mais da melodia que eu fiz, mas eu amo a sua letra. Você não quer fazer uma melodia para sua letra que você tinha feito para minha melodia? E aí foi um exercício de composição que eu amei isso. Tipo, eu primeiro tive que fazer uma letra para uma melodia, depois eu tive que dissociar essa letra que eu tinha feito com aquela melodia e fazer outra. E eu sou muito fã da Jussara, assim, ela é uma, sei lá, eu sou muito fã. Eu amo a Jussara. É uma pessoa, assim, em muitos aspectos, né? A música e o jeito que ela se relaciona com a música e com o mercado e como ela faz vários trabalhos todos muito inteira, assim, né? Eu acho ela, enfim, ela é uma grande ídola mesmo. Então, pra mim, ela pediu uma música, eu falei, meu Deus. E aí eu fiz e depois, enfim, daí ela gravou, eu acho linda a gravação, que já é com aquela base com a qual a gente compôs. E aí no meu disco, bom, eu acho que essa música, eu gosto muito dela, assim. E aí ela foi a segunda música que eu gravei, eu fui pro estúdio com o Serginho, da batera, e com o Cabral, no baixo. A gente gravou um arranjo que a gente fazia ao vivo, que era mais próximo do que
mais perto, assim, da versão da Jussara. E aí eu já sabia que eu ia mudar tudo, né? Então eu gravei com eles falando, ó, depois vai ser outra Vai coisa. ser uma E aí me deu... terceira versão da primeira É, versão. aí me deu vontade de tirar a guitarra, tirar o baixo. E aí tem um pouco esse lugar do jazz na minha vida, né? Porque Total. eu venho bastante da música instrumental, muito do samba, do choro e do jazz também. Minha mãe é saxofonista, minha mãe, tipo, eu cresci com a minha mãe estudando saxofone, ouvindo Charlie Parker, Coltrane, enfim. E aí quando eu cheguei em São Paulo, conheci mais o pop e dei uma esquecida nesse lugar, assim, da música instrumental. E agora eu tô voltando um pouco, acho que esse disco é um pouco um reencontro com as minhas origens também nesse sentido. E aí eu quis esse piano bem minimalista, chamei o Chicão, ele gravou, depois eu mexi muito também. Ele é bem quadradinho, né? É um pouco música eletrônica ali, aquela levada do Serginho, é uma bateria bem comprimida e tem um crunch assim. E o piano também editei bastante, ele é bem matemático, assim, quase minimal. E, bom, essa voz grave aí também. Muitas camadas, assim, né, de semântica. Eu acho que eu busquei muita voz grave no meu disco. Até fiquei pensando que é o da menor importância, que é a minha música do Kavala, que fala: enquanto eu não ouço sua voz, eu não sei se é um homem ou uma mulher. E aí, nesse disco, eu fiquei muito buscando notas que eu não tenho, né? Uma voz mais grave. Eu tava cansada de melodia, tava cansada de uma voz aguda, doce. E aí, isso tem a ver com a minha análise, o meu divã. E aí, essa é uma música que tem essa voz grave, que é artificial, assim, né? Uma oitava abaixo, assim. Então, acho que tem esse lugar do jazz um pouco, sei lá, Bill Evans, Brad Mehldau e a música eletrônica e sei lá. E também Perfeito. é putaria, né? No fundo, isso aí é. Perfeito. Por falar em putaria, a gente chega na terceira faixa do disco, que é Ninfomania. Ela é a primeira cantada em inglês e eu, particularmente, assim, tenho uma preguiça de artista brasileiro cantando em inglês. Eu acho, ai, por que o português é tão lindo? E esse disco me abriu muito a cabeça, assim, porque eu acho que faz muito sentido. Porque você canta Fill My Holes, Please Fill All My Holes. E eu acho que isso em inglês tem um outro significado que não tem no português. Me lembrou muito as canções da Bjork ali, que ela tá nessa fase dela, que ela tá muito sedenta por sexo também, com a putaria ali muito impregnada, a putaria islandesa dela aqui. Queria que você comentasse um pouco sobre essa canção, que é muito linda também, porque ela destaca essa coisa dos arranjos de cordas, tá? Tipo, você tem um pano de fundo instrumental muito bonito dentro dela ali, e essa letra que é bem provocativa. Por favor, fala mais sobre Ninfomania aí. Essa música, eu tenho essa letra já há muito tempo. Eu fiz logo depois que eu vi o filme do Lars von Trier, o Ninfomaníaca, e ela fala isso. Ela fala em um momento, ela fala Fill my holes, please fill all my holes. É uma fala do filme. Eu até tinha esquecido que era uma fala do filme, uma Sim. amiga minha me lembrou. Mas ela fala isso. É um filme que mexeu muito comigo, eu vi há muito tempo. Enfim, várias questões com esse diretor, né? Tipo, super machista, enfim. Eu também vivo Mas... no plano do amo ou odeio com ele. Enfim, é a nossa sina, né? Mas esse filme mexeu muito comigo e nem lembro mais do filme, inclusive provavelmente o filme é muito machista, mas mexeu comigo num lugar. E aí eu fiz essa letra, e aí na pandemia eu fiz a música dessa letra, e essa coisa do inglês é muito doido, porque eu fiquei com uma super crise quando eu vi que eu tinha 5 músicas em inglês. Mas eu pensei, putz, eu vou jogar essas músicas fora, né? Eu acho que eu nunca faria uma música... Nada disso é premeditado, né? Meu processo com a composição é muito espontâneo, assim. Eu não penso no mercado, não penso que eu quero, sei lá o quê. Mas... É que eu acho que mesmo nos Estados Unidos, alguém cantando Fill My Holes não vai ser uma coisa muito comercial, né? Exato. Mas... tem uma coisa de que é sobre, né, tem um período da minha vida em que eu vivi nos Estados Unidos, porque meus pais foram lá estudar, e meu pai foi dar aula, então eu, inclusive, né, nesse processo do disco, acho que eu tô olhando pra minha infância, então aí isso foi um pouco uma explicação que eu achei pra mim mesma, apesar de que também não precisa de explicação, e eu acho que é isso, é o jeito que as músicas chegaram pra mim, e essa música surge por causa desse filme, e ela é isso, é um pouco sobre
Puxa, difícil explicar, mas é assim, o buraco da existência, né? E eu acho que isso tem uma relação muito forte com o sexo também, porque tem uma coisa de se sentir preenchida, de se, né? Eu acho que existe esse imaginário, né? Tipo, a gente vive com um buraco e aí já, né, tem o imaginário popular de que os buracos têm que ser preenchidos, a gente não consegue conviver com esse vazio, com o vazio da existência, né? Com a angústia. Então, e eu acho que a nossa relação com o amor e com a paixão, que é uma relação de consumo, ela é totalmente tem muito a ver com isso, né? Então eu sou uma pessoa muito apaixonada. Eu já senti quando ela falou aquilo, Feel My Rose, é uma coisa que ecoou muito em mim, sabe? É tipo, meu Deus, me preenche, né? É uma relação com a paixão, assim, de querer ser preenchido e de sentir que você só consegue viver com aquilo, com aquela pessoa. Então, é isso aí. Perfeito. E o arranjo de cordas é também uma coisa que eu fiz muito inspirada por uma sonoridade tanto do Johnny Greenwood, que é um cara que escreve Maravilhoso. muito, né? Ele é incrível. E ele, além de ser músico e baixista, ele escreve muito para cinema, né? E aí tem uma trilha de um filme que é dele, que é o Sangue Negro, There Will Be Blood, é o nome, né? Perfeito. Ou Thomas Anderson. E essa mexeu muito comigo, essa trilha também. Ele trabalha muito com essas notas paradas, assim, essa textura. E aí eu escrevi esse arranjo um pouco com essa sonoridade na cabeça, né? Que tem a ver com esse vazio, né? Perfeito. Passando Ninfomaníaca, a gente chega em Guma. Ela é inspirada em trechos de O Quarto de Giovanni, do James Baldwin. Ela é menos um poema e quase uma interpretação ali. Eu acho que essa coisa do teatro parece muito presente nessa abordagem. É quase consigo visualizar você em cima de um palco interpretando essa canção. Queria que você comentasse um pouco mais sobre ela, assim, tanto estrutura quanto a questão da letra, de adaptar essa letra, ou traduzir, ou interpretar uma letra a partir do poema da obra de outra pessoa. Essa é a música, pra mim, que tem uma... Eu acho que eu cheguei numa coisa de estruturalmente de composição que talvez seja a mais importante pra mim, em termos de estrutura. Eu acho que ela traz é uma composição diferente das que eu vinha fazendo. Então, ela é bem importante pra mim. Bom, eu li o Quarto de Giovanni logo depois de ler O Mar Morto, do Jorge Amado. Que eu não tinha lido, eu li outras coisas dele antes e não tinha lido ainda essa, e aí com o processo da quarta B, de fazer de novo Dorival, a minha namorada me deu, falou, não acredito que você não leu esse livro ainda. E aí eu li, fiquei muito mexida com o Mar Morto, eu acho uma coisa assim de linguagem fenomenal, eu acho o livro dele mais estruturalmente, uma relação de forma e conteúdo muito incrível. E aí eu li o Quarto de Giovanni logo em seguida e fiquei muito com essa, pra mim uma coisa ecoou muito na outra. E aí teve essa frase esse trechinho do Baldwin que ele fala, enfim, é um livro de paixão, né? Enfim, esse trecho ele é meio en passant, assim, no livro, não é uma coisa chave, as pessoas que leram esse livro não vão reconhecer. É ele vendo o marinheiro vindo na avenida e aí tem, pra mim, ele fala, né? Ele fala com muito desejo, né? Dessa pessoa vindo. É um cara lindo e não sei o que, a aura, enfim, é muito lindo o jeito que ele escreve. E ele fala desejando ser ele. Então eu acho que tem essa relação de desejar ter e desejar ser, que pra mim, num momento de me descobrir uma pessoa não binária, eu acho que tem esse lugar de importância também de sentido, né? Enfim, já tive vários namorados homens, já, né, fui feliz com homens também. E eu acho que tem uma mistura nisso, né? No tesão com você querer, né? Com identificação. Então, acho que essa música tem um pouco esse encontro. E aí, em termos de estrutura, eu fui fazendo, assim, eu acho que ela é a mais... Eu acho que, para mim, de alguma maneira, a melodia e a letra já são duas vozes, porque elas são dissociadas, né? Tem isso de que eu não encaixo a letra na melodia. Então, acho que isso já causa uma... Enfim. E aí, é isso. O nome é Guma, porque Guma é o protagonista do Mar Morto, né? Do Jorge Amado. E o Baldwin fala de um marinheiro vindo pela avenida. Então, aí, pra mim, eu tava lendo o Baldwin e ficava vendo o Guma, que é o marinheiro do Jorge Amado. Então, tudo isso. A faixa seguinte é, de novo, uma reinterpretação da sua própria obra, porque é a Truco.
ela é originalmente parte do filme Régua 34, você lançou ela ano passado. Eu lembro que a versão original, ela tem mais de 4 minutos, ela tem uma abordagem quase pista ali, ela meio que uma coisa meio dance aqui. E essa versão, ela é um pouco mais enxuta, tem 2 minutos, preserva muito dessa estrutura original, mas leva a canção para outro caminho. E principalmente tem essa poesia ali que eu acho matadora. Meu consolo sólido, o seu sórdido a verter. Perfeita demais. Queria que você comentasse sobre essa canção e como que é brincar com essa interpretação de 2 versões diferentes da mesma faixa aí. Sim, essa música foi feita para a protagonista, é a abertura do filme. E no filme ela é uma pessoa que está estudando na Defensoria Pública, depois vai trabalhar na Defensoria, e é uma mulher negra. Ela é... Como é que fala? Ela trabalha com prostituição na internet, ela é daquele site Chaturbate. Então ela tem essa relação com o sexo e com ela entendendo a política através do sexo também. Então, para mim, foi um negócio que conversou muito com a minha visão assim, de mundo, né? Da política através do sexo, da sexualidade. E a versão que eu tinha lançado antes é exatamente a do filme, que é a da abertura, que por isso ela é mais longa e tal. E aí, para esse disco, eu quis trazer... Não sei, quis trazer um lado mais minimalista, que eu acho que é mais, assim, da minha identidade. É meio isso, eu revisitei ela um pouco quase como eu faria, porque quando você faz uma música para um filme, quando você produz para um filme, tá dentro do que o filme precisa, né? E agora no meu disco é um pouco o que o meu disco precisava, e ela é mais enxuta, mais seca, tem ali um solo de piano um pouco, vai mais pro jazz também, tem um solo de gaveta, cheio de ferros, eu abri uma gaveta do Thor e fiquei mexendo nos ferros lá, mas eu acho que ela talvez seja uma das mais pop, assim, do disco, né, no sentido de dançante, assim. É a que mais lembra as coisas do Cavalo em alguns aspectos, assim, de ter esse brilho pop, né? Super, e é um pop mais ela é mais eletrônica, assim, né? E, total. E eu acho que essa letra, pra mim, ela inclusive, ela é mais perto do Cavalo como som, talvez, mas eu acho que a letra explica muito o disco, o Colinho. Eu acho que ela realmente é bem significativa, assim, nesse sentido. Boa. A gente avança pra Matagal, que é uma das canções que você já havia apresentado. Ela traz uma das lésbicas originais da música brasileira aqui, que é Zélia Duncan, cantando em inglês com você. E aí é mais uma dessas canções que eu falo, beleza, essa aqui precisava ser em inglês. A coisa do Woods, essa brincadeira do Woods, que de ser uma tradução de uma interpretação de ser um falo, de ser um pênis, e toda essa construção dessas 2 personagens que estão se perdendo dentro desse universo temático que você cria dentro dessa canção. Queria que você comentasse um pouco mais sobre Matagal e principalmente a sua relação com Zélia Duncan aí. Olha só, nunca tinha pensado no falo do In the Woods, veja só. Tá implícito. Mas, essa música eu fiz olhando para uma floresta e eu tinha esse negócio do In the Woods. Eu acho que a música não tem nada a ver com isso, mas eu vi muito Twin Peaks na pandemia e eles falam muito, né? O tempo eles todo. Usam muito isso. Então, sei lá, essa palavra acho que vem daí um pouco, apesar de que o astral não tem nada a ver com o Twin Peaks. Mas é uma canção solar, né? Eu acho que essa música tem um relaxamento com relação à minha sexualidade, ao amor, é uma música gostosa, solar, e é muito bom poder só cantar o amor de um jeito, alegre, né? Tem uma tranquilidade, assim, que pra mim é muito importante de conquistar, esse um pouco a mais de prazer, um pouco menos de dor do que a Cavala trouxe. E com a Zélia, eu sou muito fã da Zélia, assim, ela é uma pessoa que abriu muito caminho pra gente, ela é uma artista incrível, né? Acho que ela tem uma relação muito forte com a música, com a literatura, né? Ela é muito... Enfim, tem o disco de Itamar, ela ela dialoga com muitos universos e acho ela muito consistente como artista, assim. E, inclusive, uma vez eu ouvi a Zélia falando sobre esse disco de Itamar, ela falando que ela fazia a arte dela pelo coração dela e pelas vísceras dela e ela sabia que talvez ela fosse decepcionar o público dela com esse disco. Eu lembro de uma coisa assim na época e eu achei muito foda isso. E o meu contato maior com ela, assim, o meu apaixonamento maior, claro que, né, ela sempre foi uma pessoa que
uma lésbica que tava lá abrindo o caminho pra gente, e eu vi muita coisa dela, óbvio, né? Mas o Tô Tateando é o espetáculo que ela fez com as músicas do Luiz Tati, e ela é atriz, né? E tá cantando. E esse espetáculo, eu morava em Campinas e eu vim pra São Paulo, tipo, 7 vezes pra assistir Legal. esse espetáculo. E mexeu muito comigo. Eu sou grande fã. Que legal. A gente segue aqui com I Can't Stand My Father Anymore. Foi o primeiro single oficial do disco ali. Mais uma vez a letra em inglês, mas com uma pegada mais dançante, eletrônica. Me lembrou um pouco Haha, da dupla Charlotte Gerry e Bolis Pupu, que viralizou no TikTok no passado, mas eu sei que suas referências vão para outras direções também. E eu achei muito curioso que a letra do material que a gente recebe tá tudo em caps lock aqui. Tem essa coisa meio insana, uma raiva, uma libertação. Por favor, conta mais sobre essa faixa aqui. Por que você escolheu ela para ser a primeira canção a ser apresentada para o público? Eu acho que ela é a primeira porque 2 motivos. Eu acho que ela tem uma síntese em termos de música. Eu acho que ela sintetiza muito uma coisa do colinho, assim. Ela é punk, ela tem um piano tocando punk. Só de não ser uma guitarra tocando essa música punk, eu acho que ela já tem um universo de semântica ligada à música que é muito forte, assim. É uma música, né, que não tem altura definida, ela é falada, então acho que ela tem muito do que eu queria trazer para esse disco, apesar de que acho que ela é uma das pontas do disco, né? Ela é talvez a mais radical, a mais punk e tal, mais barulhenta e tal. E eu acho que ela é um aceno pro meu público, né? Para quem tá comigo desde o Cavalo, eu acho que eu tenho um público que segue me acompanhando, que é muito fiel, que se conectou com o Kavala e que ficou comigo, assim. Então, é um aceno para essas pessoas de que continuo fazendo essa música, enfim, não sei definir, mas é uma música de pesquisa, né, tem uma proposta estética forte e fala de um tema, né? Fala de sexualidade, né? Tá falando de ser lésbica. E só que ela tá rindo dessa problemática, né? Eu acho que tem um plot twist aí também. A Kavala tava chorando e daí ela, com essa música, tipo, existe o problema, tá aí, ronda a minha vida, mas a gente pode rir disso, né? Então, eu acho que ela é uma das pontas do disco, assim. E acho que é isso. A gente avança pra Cry Now e ela é praticamente o oposto do que a gente tem na canção anterior. Ela é mais reducionista, experimental, um vocal meio Laurie Anderson ali. É praticamente voz e clarone e a bateria do Sérgio Machado rolando. Por favor, conta mais sobre essa canção aí, que tem um verso bem curto, inclusive, né? Super. Essa música, ela é totalmente minimalista. Eu acho que ela é uma das mais eletrônicas, né? Um pensamento de música eletrônica, só que tocado com instrumentos acústicos. E eu tenho a improvisação presente. A gente fez poucos takes, assim, os dois improvisando, com a voz já gravada. Depois eu editei, eu montei isso. Então acho que ela tem uma estrutura de música eletrônica. E essa canção eu fiz literalmente saindo da minha sessão de análise. E ela tem uma relação muito forte com um episódio da minha infância, em que eu tive uma crise de choro que durou um dia inteiro, literalmente. Enfim, e aí teve um momento em que esse choro foi associado a uma coisa específica da minha infância, como se eu estivesse chorando. Estou falando das minhas intimidades mais íntimas, mas como se eu estivesse chorando uma coisa que eu não tinha chorado antes, a morte do meu avô, não sei o quê, uma coisa assim. E aí eu saí, né, uns 2 anos atrás, eu saí de uma sessão de análise pensando, eu não estava chorando uma coisa do passado aquele dia, eu estava chorando o presente, eu estava vivendo uma coisa naquele momento. E é isso que a letra diz, I wasn't crying late, I was crying now. Por isso que é I was crying now, né, porque eu tô percebendo agora uma coisa que naquele momento era o presente. É uma mistura de passado e presente. Mas isso aí é divã puro. Perfeito. A canção seguinte é Mask, uma parceria sua com Ana Frango Elétrico. Você falou muito dessa questão da não binariedade e Ana também é uma pessoa que se identifica como não binária, inclusive o último disco, Me Chama de Gato Que Sou Sua, trata muito dessas questões e essa é uma das que mais torna isso explícito. Inside my chest, a little boy scrolls a bunch of scenes, running through my veins, looking for the mask. Por favor, Maria, comente essa canção que é uma das mais fortes do disco, assim, pra mim. Sim, essa música, eu tinha esse refrão já há um tempo,
What Did I Do With My Mask, que é a mask, ela é escrito com C, né? Máscara em inglês é com K, e aí eu escrevi com C porque tem a ver com a minha masculinidade, o que eu fiz com a minha masculinidade. E eu tinha esse refrão já há muito tempo, já pronto, assim, e é um pouco, né, isso, porque é a nossa vida, né, como homens e mulheres, é uma coisa que é imposta, goela abaixo, e eu sinto que em algum momento na minha vida eu abandonei o garoto que vivia em mim. Então, esse menino, ele foi abandonado na minha infância, porque quando a gente é criança, a gente não é homem nem mulher, não existe isso, né? E aí depois isso vai começando a ser, apesar de que os adultos forçam uma Insistem barra, mas muito. você vai... mas você olha uma criança, você sabe que não é um homem nem uma mulher, é uma criança. E aí quando você vai crescendo, né, eu sinto que eu abandonei esse menino lá, esse menino que eu também sou, né? Então essa música, ela fala o que eu fiz com a minha masculinidade, onde eu larguei, né? E é essa imagem de uma criança, né, aí junto um pouco com o Cine Paradiso, né, com o filme daquele menino projetando lá, ele na sala de projeção, e é um pouco o menino que existe em mim, dentro do meu peito, projetando, tentando achar, né, projetando as memórias todas, tentando achar onde é que estava a minha masculinidade para recuperar ela. E aí eu tinha esse refrão, e aí eu quis chamar a Ana para fazer comigo, para cantar comigo, para pensar nesse assunto comigo, que é uma pessoa que eu já conheço há um tempo e a gente tem uma troca muito especial, assim, é uma pessoa que eu amo. E a gente, enfim, já se conhece há muito tempo, a gente nunca tinha feito uma parceria juntas, já tínhamos começo de música, mas nunca tínhamos fechado uma. E aí eu chamei ela, a gente foi no meu estúdio um dia e fizemos essa música. E é muito bom poder cantar essa música junto com a Ana, né? Porque é isso, não estamos sozinhos, estamos com a comunidade, né? Então tem um pouco disso. Perfeito. A canção seguinte é também uma parceria, Quem Eu Sou, com o Negro Léo. E eu esperava tudo de Negro Léo, menos a canção mais serena desse disco, assim. É uma praticamente voz e violão. Eu gosto muito disso, do quanto você leva esses outros convidados para direções que a gente normalmente não esperaria. Zélia é uma que eu não esperava seguir aquela direção e o Negro Léo muito menos dentro dessa. Por favor, fale sobre essa canção aí pra gente. Pois é. Essa música eu já tinha ela. É uma canção que eu tenho há um tempo já, que eu tinha feito, inclusive, para um trabalho. Ela tinha uma cara muito de Clube da Esquina, assim, que tinha sido a minha encomenda, uma coisa muito, faz assim. E eu colei nessa referência, meio Toninho Horta, Milton, esse violão, esse cromatismo, harmonias cromáticas, assim. Então a canção eu já tinha. E eu pensei, puta, eu amo essa música, eu preciso de uma letra que vai fazer com que ela não fique tão Clube da Esquina, assim. Quem que vai tirar essa música desse lugar um pouco? E eu pensei no Léo. E o Léo é um dos artistas que eu mais admiro hoje, assim. Ele realmente ele é muito incrível. Eu acho que ele traz um respiro para nossa música que é muito importante, assim. O disco Desejo de Lacrar dele é uma obra-prima, assim. Eu acho uma coisa da maior importância mesmo, o trabalho do Léo. E ele é um grande letrista, tipo, o pensamento dele, eu acho que o jeito que ele pensa, as coisas que ele fala. E aí eu quis trazer ele para essa música, para deslocar ela um pouco. Aí ele escreveu uma primeira letra e a gente encontrou muitas vezes, assim. Eu amei a primeira letra, que já vinha com esses versos do refrão que eu acho lindo, a fauna brinca de se estrepar, coisa linda, assim. E aí o começo a gente se encontrou mais umas 5, 6 vezes para conversar sobre vários temas, trocamos várias matérias de jornal, discutimos, foi muito legal o processo com o Léo, assim, é uma troca artística muito importante para mim, que espero que a gente siga adiante com ela. No disco anterior, você gravou Eu Te Amo, que é uma composição originalmente composta pelo Chico Buarque, pelo Tom Jobim, e aí nesse disco você encerra o trabalho com Minha Missão, que é uma autoria de João Nogueira e Paulo César Pinheiro, mas tem também ali a participação do Thiago França no sax e o cavaquinho e tantando do Rodrigo Campos. Uma música extensa, 7 minutos. Você falou muito de choro e de samba no começo aqui ao longo da conversa. E essa canção cai justamente nesse terreno aqui. Queria que você comentasse por que você escolheu essa canção, uma música de outro compositor, justamente para encerrar esse que é talvez o seu trabalho mais pessoal, mais intimista aí.
Eu acho que essa música tá comigo já há muito tempo, Minha Missão. Primeira vez que eu ouvi, pegou forte em mim, assim. E eu tinha medo de cantar essa música por causa do final dela, que diz: quando eu canto, a morte me percorre. E eu solto um grito da garganta, e a cigarra quando canta morre, e a madeira quando morre canta. Esse final, assim, essa música eu termino com ela porque por muitos e inúmeros motivos. Eu acho que ela explica o disco, ela explica o que eu tô fazendo, por que que eu canto, ela explica por que que eu canto, explica por que que todos nós cantamos, porque a música ela é ritual, a música é a gente só consegue viver porque existe a música. A gente canta para conseguir viver, para conseguir lidar com a vida. A gente canta também para conseguir passar pela morte, né? Enfim, tenho alguns amigos que já se foram, isso é muito forte na minha vida, assim, tenho amigos, 3 amigos jovens da minha geração que morreram, e é uma coisa que eu acho que a música nos faz conseguir estar vivo e conseguir seguir, então essa música fala disso, fala de política, e no momento em que se faz música tanto por dinheiro e pelas lógicas do mercado, cantar essa música que, né, por que que a gente canta? É por causa disso, não é para ganhar dinheiro. Claro que eu preciso da música também por dinheiro, mas esse não é, a música não tá aqui nesse mundo, ela não é isso. Então é uma música muito forte para mim e como eu te disse, eu cresci no samba, é o jeito que eu aprendi a tocar, é onde eu aprendi música, é no samba, na roda, na música de improviso, né? Aí eu chamei o Rodrigo e o Thiago, que são grandes amigos e artistas que eu admiro muito, assim. A gente tem um encontro musical muito importante pra mim, muito mesmo, assim. E eu chamei eles pro estúdio e falei, vamos gravar Minha Missão. Falei o tom, a gente não ensaiou, a gente tocou e eu considero que essa é a mais alta tecnologia, assim, do disco, que é a interação entre seres humanos, né? Num mundo em que um computador pode ganhar do melhor jogador de xadrez do mundo, um computador não consegue simular uma conversa entre 2 seres humanos e a gente tem cada vez mais a gente está sendo guiados para a máquina, para o nosso, né? A gente está sendo separado, né? O capitalismo está tentando nos separar e aí eu quis chamar os meus amigos para tocar um samba comigo, que essa música fala do disco inteiro, assim, é a minha origem e é o meu caminho. No fundo, talvez seja um disco inteiro de samba. Perfeito. Maria, para encerrar a nossa conversa aqui, de todas essas 11 canções do álbum, qual é a sua favorita de Colinho? Só pode escolher uma. Tá, bom, eu gosto de todas, né? Óbvio. Mas eu acho que a minha. Putz, é difícil, hein? Mas eu vou dizer uma, que é o Guma. Acho que Guma é muito especial porque eu acho que eu consegui me renovar ali, sabe? Em termos de estrutura, eu compus um negócio diferente, eu acho, com o Guma. Pelo menos diferente do que eu vinha fazendo, né? Agora, qual a dimensão disso não dá pra saber. Mas eu acho que ela tem um caminho, ela aponta um negócio assim que eu gosto muito. Mas tem tantas que eu poderia dizer. Então. Poderia escolher cada uma delas. Mas eu vou escolher o Guma porque eu acho que ela lança uma flecha. Perfeito. Gente, Colinho saiu aqui pelo selo Risco. Quem quiser, tá em todas as plataformas de streaming. Quem quiser acompanhar o trabalho da Maria é Maria Beraldo _ no Instagram, mas imagino que seja em todas as redes sociais, só jogar Maria Beraldo que vai aparecer. E é isso. Muito, muito obrigado pela sua participação aqui. Feliz demais de receber você e conversar sobre esse disco lindão. Eu que agradeço. Muito feliz. Acompanho o trabalho de vocês, acho muito incrível. E muito obrigada pela conversa, pelo espaço. Tamo junto. Obrigadão. O Por Trás do Disco é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em apoia.se/podcastvfsm. Por apenas R$5 por mês, você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência, além de ter acesso ao nosso grupo fechado para os apoiadores e participar das gravações ao vivo. Eu sou o @KleberFak em todas as redes sociais e você também pode acompanhar o meu site, musicainstantanea.com.br, onde eu já devo ter publicado a minha crítica sobre o disco novo da Maria Beraldo. Até a próxima edição do programa. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.